Queridos, amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo, último dia da semana, sábado, abençoado, de calor. Que Deus abençoe a vida de cada um. Sou grato a Deus, sou grato a vocês pelo apoio que vocês têm me dado, pelas mensagens. Vocês são os abençoados de Deus na minha vida. Como é que está vocês? Como é que está a família? Todo mundo bem? Graças a Deus. Eu também estou. Vamos alegrar mais uma vez, mais esse dia, com a mensagem do Senhor, né? Ver o que é que Deus tem para nós aprendermos na Bíblia. Tem pessoas, inclusive essas pessoas, o pastor da minha igreja sugeriu pregar. Tem pessoas também que não é da minha igreja, que faz parte da rede social, que pediu também. Irmão, eu sou sincero. Eu não sou um pregador. Eu prego nas igrejas, quando eu sou convidado. Sou pouco convidado, até na minha igreja, eu sou pouco convidado. Quando faz campanha, em cada campanha eu prego só. Então, por causa da minha palavra, minha mensagem. Ontem mesmo eu fui ministrar quebrando as muralhas. Então, em toda pregação, eu sei que os pastores não agradam, mas não está em mim. Quando eu falo ali que José é governador, muitas vezes meu pastor já foi candidato a deputado, ele fala que é bíblico, então não é. Eu falo com ele, ontem falei na igreja, talvez ele vai deixar mais um tempo sem eu ministrar. Eu falei, tudo foi preparado por Deus, aí quiser para Egito, mas para salvar não uma só nação, um povo. Tanto o povo de Judá, que era o povo de Israel, como salvar o Egito da fome. Então o homem colocou José como governador, foi preparado tudo por Deus. Como tem um livre-arbítrio, Deus não interferiu para o que o homem ia fazer. Então, José, ontem eu falei isso na igreja, eu sei que tem pessoas que não concordam, principalmente aqueles que se envolvem com política. José se tornou governador, Deus deu o dom de como administrar um país na seca, né? Na bonança e na falta. Deus deu essa sabedoria a José. Ele ensinou ao povo judeu, ao povo do Egito, como administrar aquele tempo. Mas aí eu falei, dessa questão muitos políticos, eles dizem que José foi governador, não. José não saiu pedindo voto, não prometeu nada. Ele simplesmente ensinou. Pelo Espírito de Deus ele ensinou como se livrar da fome. Isso foi uma lição que Deus instruiu ele a dar para o povo do Egito. Mas ele não pediu voto, ele não fez promessa, nada. Então, eu creio que eu vou ficar um tempinho mais lá na minha igreja parada. E todas as pregações minhas eu vejo a necessidade que nós temos de conserto, de arrependimento, de mudança. Então, eu fui convidado na igreja, até perto aqui de casa. Passa a minha casa, no outro quarteirão é ela. Eu fui convidado para ministrar na campanha. E eu fiquei por causa dessa palavra, não me convidaram mais. Então, que Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus que tem vocês que me escutam. Ainda eu não vou deixar de falar que nós temos que arrepender, nós temos que mudar, temos que perdoar, para crescer como homem e espiritualmente. Para mostrar o amor de Deus, o perdão de Deus na nossa vida. Então é essa. Eu vou deixar hoje no TikTok uma parte da mensagem que eu trouxe ontem. Não sei se vai pegar. Porque nessa parte que eu falei lá,
Eu creio que não gravaram, porque o pastor da minha igreja, ele apoia um deputado, um vereador, então eu não sei se vai sair. Essa parte, eu estou falando nada aqui escondida, a rede social é ali, todo mundo escuta. Eu creio que essa parte não vai sair, mas vocês vão, creio que 2 minutos, vocês vão entender. Tanto no TikTok como no Instagram. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por Senhor ser Deus nos filhos nós pecadores, porque cada vídeo está junto comigo. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento, ignorância. Eu fiz, eu posso ser que agradou o Senhor, perdoa. Eu sou falho, eu sou pecador. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Temos esquecido do seu Espírito para com nossos pais. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 16. Também, Senhor, no livro de 1 Reis, capítulo 15. Seja para exaltação, seja para consolo, seja para educação. Seja feita a vontade do Senhor, não nossa. Amém, amém. Irmãos, livro do profeta Isaías, capítulo 28, continua Deus falando através do profeta da salvação que veio através de Jesus Cristo. Aqui que viria, né, que 730 anos antes da vida de Cristo, mas nosso tempo veio. Então diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e formada. Aquele que crê, não se apresse. Outro diz: aquele que crê, não corra. Não se apresse, não tenha pressa para tomar posse dessa pedra de esquina, para adorar essa pedra de esquina. Se você crê, espera no tempo do Senhor. Como está escrito aqui, aquele que crê não se apresse. Você que crê na vida do Senhor Jesus, para buscar a igreja, não tenha pressa. Porque Deus quer que salve o maior número de almas possível. Por isso, Jesus ainda não voltou. Para nós consertarmos. Deus pôs uma pedra, essa pedra é o Senhor Jesus. O Senhor Jeová é Deus. Eis que põe em Sião uma pedra eleita. Essa pedra eleita é Cristo. Pedra aprovada por Deus. E essa pedra provada teve que passar aprovações aqui na terra para nós entendermos que através da aprovação nós somos aprovados. Passou por luta, mas venceu. Essa pedra preciosa de esquina, que nunca pecou, não errou, não teve dolo em sua boca, é Jesus Cristo. Ela está bem firme e formada. Ela foi estar firme, porque está firme em Deus. Ela foi formada, o caráter dele foi formado por Deus. Tudo dele é Deus. Se você crê, não se apresse. Se você crê na vida do Todo-Poderoso, na vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja, para buscar a mim e a você, não tenha pressa. Simplesmente propaga o Evangelho, fala do amor de Deus. E no tempo certo vai acontecer. Essa é a mensagem do capítulo 28, no livro do profeta Isaías, no versículo 16. Vamos agora para o livro de 1 Reis. Hoje estaremos encerrando de 1 Reis, mas seremos no segundo livro do Rei. Que continua os reis que erraram, que fizeram o povo errar. O povo, para quem lê, entende o que Deus está falando. O povo, Deus preparando o povo para o cativeiro, mostrando para o povo a sua desobediência, o erro dos reis, o erro da humanidade, preparando para mais um tempo de escravidão, de cativeiro. Infelizmente, como está escrito aqui, não tenha pressa. É no tempo de Deus, a pedra eleita, Jesus Cristo.
está no controle de tudo. Então vamos lá. Abião em mim tem piedade de seu pai Reoboão. Nós vemos ontem os erros que Reoboão, como ele agiu contra a palavra de Deus e contra o povo. Como ele foi impiedoso, ele foi mau rei, um rei idólatra, um rei que não teve o desejo de fazer a vontade de Deus. Seu reinado durou pouco tempo. E no 18º ano do rei Reoboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar em Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalom. E andou em todos os pecados de seu pai, que seu pai tinha cometido antes dele, o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu servo. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele, confirmando a Jerusalém. Os reis pecaram, os reis erraram, mas Deus tinha uma promessa com Davi e com nós, com o mundo, que a semente de Davi ia reinar. Reinados que durou pouco tempo, pela desobediência, pelos pecados. Reinado de Abião, descendente de Davi. Abião dormiu com seu pai e sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, em seu lugar. Nós vemos agora, vamos ver, Asa, também descendente de Davi, que fez um reinado bom, que agradou a Deus. Tudo por um tempo, irmão. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalom. E Asa fez o que era perfeito, que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos, tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Será. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Aqui nós vemos um rei que procurou servir ao Senhor, que procurou obedecer, ser reto. Aí Deus, para confirmar a promessa que fez ao mundo, a Davi, né, e a nós hoje, ele permitiu. Nós vemos até agora o reinado mais longo foi de Asa. Ele foi mais longo que o de Saul, mais longo do que o de Davi, 40 anos, Salomão 40 anos, e agora os outros foram menos de 40 anos. A Asa já foi um reinado de 41 anos, que agradou o Senhor. Ele desfez todo o erro que seus pais. Então, Deus agrada do acerto, Deus agrada da obediência, Ele não agrada de sacrifício. Ele quer um coração reto, um coração puro, um coração obediente. Versículo 21. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Asa, ele tirou até a mãe dele, por causa dos ritos, do sacrifício que ela fazia aos demônios. Tirou ela de ser rainha. Olha o tanto que ele procurou ser perfeito. Então, irmão, Deus agradou dele, ele reinou 41 anos. Agora nós vamos ver o reinado de Nebate, filho de Jeroboão. É o mau rei. Ele estava reinando em Jerusalém. Era um rei do norte e do sul.
e foi dividida aqui as tribos, em duas tribos. 10 tribos seguiam Israel, e duas tribos, Benjamim e Judá, era a tribo do sul da descendência de Davi. Nebate de Jeroboão é mau rei. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel os 2 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e nos seus pecados com quem tinha feito pecar a Israel. Aqui nós vemos Nebate reinando sobre Israel, um rei paralelo, um de Judá, Asa. Vemos que o rei de Nadab foi um reinado curto, por causa de pecados, erros. Deus não aceita erro, Deus não aceita pecado, Ele quer perfeição. Não, eu fazendo, lendo essa escritura, eu creio que por isso muitas igrejas, essas igrejas pequenas, elas abrem a pouco tempo em pé. Porque essas igrejas pequenas que abrem, elas são de igrejas grandes, igrejas maiores, rebeldia. É o que eu penso, não estou falando que não vou generalizar. Eles começam cultos bons, agradando a Deus, mas de repente muda tudo. Começa a aceitar tudo. Tudo é permitido na igreja. Para aqueles que é raiz, mais antiga, eles ainda mantêm um pouquinho da doutrina dos apóstolos, mas abre para um e fecha para outro. Eu creio que por isso muitas igrejas abrem hoje e fecham amanhã. Aí o povo fala, não, é o diabo, não. É o diabo que nós permitimos ele entrar na igreja. Deus não permite, mas nós, o homem, o líder da igreja, permitimos. Por isso que ela abre e fecha pouco tempo. Aqui quase em frente da minha casa, tem um galpão em menos de um ano. Passou 3 igrejas. Teve uma igreja que não durou 2 semanas. Rebeldia e desagradando o Senhor. E aí pelo mundo tem muitos. Assim foi os reis. E eu falo uma coisa que essa igreja é grande, pequena, Deus vai limpar os púlpitos, Deus vai limpar a igreja dele. Eu creio que ele já começou, já está limpando. Então, irmão, vamos procurar fazer a vontade de Deus. Versículo 32. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Aí o rei do norte, os filhos de Israel, os irmãos, guerreando entre si. Versículo 33. Profecia de Jeú contra Baasa, rei de Israel. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel. Em Tiro, reinou 24 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar Israel. Aqui nós entendemos porque o reinado por um curso. A palavra é bem correta. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Seguindo o mesmo erro dos seus antecedentes. Então Deus tirava. Deus fazia limpeza. Como eu falei, as igrejas hoje. Acontece isso, eu creio que por isso, por essa falta. Você saiu da igreja, agora estou falando de igreja, viu? Porque não aceitou a correção, não aceitou a doutrina dos apóstolos, foi rebelde e abriu a igreja para você. Começa aquele povo, aquele pentecostal, mas de repente, para a igreja encher, para ter valores. Aí começa, aceita tudo, tudo é permitido. Então, isso me deixa triste, irmão. Essa semana, ontem eu falei também,
com as minhas filhas, eu tinha falado com minha esposa. Tem hora que eu desanimo. Quando eu vejo o jeito que está as igrejas. Eu assisto poucos vídeos, mas essa semana, 3 dias, eu vendo escândalos de pastores, escândalos de igreja, ninguém sabe se é verdade, mas eu sei que é. Pastores cobrando absurdo para pregar meia hora a palavra do Senhor de graça. Oferta. Dá uma oferta, pega, é de Deus. Mas não cobra, não põe preço na palavra do Senhor. Muitos púlpitos vão ser limpos. Muitos púlpitos vão ser rachados, vão ser derrubados. Porque estão vendendo aquilo que Deus deu de graça, a palavra. Precisa os ministrantes de ajuda, precisa, e oferta. Não é preço. Irmão, que absurdo você cobrar 5 mil reais, 12 mil reais, como eu vi em alguns escândalos. Não estou tocando ninguém. Não estou tocando ninguém. Mas estou tocando um homem. É um absurdo você olhar, ver, 30 minutos, não. 12 mil reais. Enquanto tem muitos famintos. O dízimo, não. É para ajudar o necessitado, é para manter a igreja. Sim, é para manter a igreja. Mas qual igreja? Poucas igrejas ajudam os necessitados. Então, assim como Deus impôs esse jeito, Ele vai fazer uma limpeza nos púlpitos da igreja. Porque a igreja do Senhor é santa. Quando Jesus entrou no templo, ali em Jerusalém, que via o povo dentro da igreja, dentro do templo, vendendo, trocando, ganhando animais. Ele expulsou todos. A casa do meu pai é casa de oração, é casa de respeito, é casa de santificação. Tudo isso nós temos que entender. Que Deus não está satisfeito com muitas igrejas, ou com quase todas. Assim como Ele removeu os reis, Ele vai remover também muitos púlpitos. Seja qual denominação for, viu? Indo para os católicos, eu não estou tocando ninguém. Tem muitos padres aí também causando escândalo. Né? Não é tão patente, não é como as igrejas que são evangélicas, mas é. Também é erro grande. Muitas vezes o dinheiro tapa, mas os olhos de Deus não tapam. Deus está vendo tudo. Essa é a mensagem de hoje. O livro 1 Reis, capítulo 15, o capítulo 28 vai ser crescido do profeta Jeremias. Não saia da sua igreja. Continua. Mas como Jesus falou, fazer tudo o que ele ensina, mas não pratica as obras que ele pratica. Faça diferente. Para que seja diferente nesse mundo. Na tua família, na tua igreja, no teu trabalho, faça diferente. Não afaste do mundo, porque Jesus veio para doente, eu também fui doente. Continua falando do amor de mas deixa o Espírito que usar não honra. O tempo está acabando, irmão, olhar só Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que é feita a vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos que tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, não só hoje, mas para sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmão. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz com Jesus Cristo. Um bom final de semana. Um abraço, irmão Jorge.